Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Quando Deus falou com Adão e Eva, ele deu uma série de orientações para esse casal e fez uma distinção importante entre seres humanos e os animais já criados. Enquanto os camundongos, cachorros, cavalos agiriam por instintos sem implicações morais na sua conduta, os seres humanos teriam poder e direito de escolher. Deus criou os humanos à sua imagem, diz Gênesis 1, versículo 27, que significa que os humanos são capazes de amar, porque o próprio Deus é a definição perfeita do amor. 1 João 4, versículo 8 diz, Deus é amor. A capacidade de amar exige o direito de escolher. Deus poderia ter criado os seres humanos como os animais, como criaturas de instinto, sem raciocínio e sem a capacidade de tomar decisões inteligentes. Ele poderia ter criado uma raça de robôs, onde apertaria um botão e a criatura agiria conforme sua programação infalível. Mas, se ele tivesse nos criado assim, não teríamos condições de amar. Ele não teria feito o homem à sua imagem. Tendo feito um casal capaz de amar, Deus deixou Adão e Eva com a liberdade de escolher. E por isso ele apresentou uma opção. Obviamente, o desejo do Criador seria que suas criaturas lhe respeitassem. Mas ele não tomou essa decisão pelo casal. Ele ofereceu a escolha entre obediência e desobediência. Jesus explicou milhares de anos depois que obediência demonstra o amor. João 14, versículo 15 e versículo 23. Deus revelou ao casal permissões e responsabilidades, Gênesis 1, versículo 28 e 29, e deu também uma única proibição, em Gênesis 2, versículo 17, não pode comer daquela árvore. Se não tivesse permitido a escolha, não teria criado seres capazes de amar. Adão e Eva decidiram agir contra o amor, desrespeitando a palavra do Criador na sua única proibição. O pecado do primeiro casal trouxe consequências graves. Adão e Eva perderam o privilégio de livre acesso ao Criador, que antes andava no meio do jardim do Éden. O pecado deles, como os pecados de bilhões que nasceram depois, erigiu uma barreira insuperável entre o homem e Deus, como explica Isaías 59, versículo 2. A vida nesta terra se tornou difícil, cheia de dores e sofrimento. Sabemos do sofrimento de um homem chamado Jó. Jó e outros sofredores lutaram para entender a sua situação. Até imaginavam que seria difícil para Deus compreender o dilema humano. Jó olhou para o Deus eterno e santo e imaginou que o Senhor jamais compreenderia a circunstância dos mortais. Ele perguntou a Deus, em Jó 10, versículos 4 a 6, tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como veio o homem para te informares da minha iniquidade? Seria diferente, Jó pensou, se tivesse uma pessoa para servir de intermediário entre Deus e o homem. Diz Jó 9, versículo 32 e 33, porque ele não é homem como eu, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. A ideia de um intermediário que poderia tocar os dois lados e compreender os dois lados. Sem este árbitro, alguém para fechar o abismo entre o homem e Deus, os homens buscavam em vão uma solução para seu problema. Alguns confiavam na sua própria justiça e fracassaram miseravelmente. Outros fielmente ofereciam o sacrifício de animais que Deus mandou, mas, diz Hebreus 10, versículo 4, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Sacerdotes levavam as ofertas a Deus, mas eram também homens falíveis, sujeitos à morte. Não eram capazes de ser o tipo de árbitro que Jó queria. Alguém que poderia tocar
no homem e também tocar em Deus. Durante milhares de anos, Deus ensinou uma lição importante aos homens. O homem é muito capaz de criar o seu problema pelo pecado, mas totalmente incapaz de resolver esse problema sozinho. Com o plano de fundo desta necessidade profunda, Jesus aparece. Ele se fez carne e habitou entre os homens, assim ganhando o direito de os representar diante de Deus. O Evangelho de João, nos capítulos 1 e 2, fala bastante sobre isso, como também nas epístolas de João. Jesus enfrentou todas as mesmas tentações, mostrando-se capaz de compreender a circunstância humana. Diz Hebreus 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus vive sempre para interceder pelos homens, diz Hebreus 7, versículo 25. Ele é o único capaz de demolir aquela barreira que criamos pelos nossos próprios pecados, assim fazendo paz entre Deus e os pecadores arrependidos. Efésios capítulo 2, versículo 16. Paulo disse em 1 Timóteo 2, versículo 5, que Jesus é o único árbitro ou mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, a resposta à necessidade identificada por Jó de um mediador, intermediário, árbitro entre Deus e os homens. Vamos agora para as perguntas bíblicas. A pergunta de ontem: o que Moisés proibiu enquanto o povo preparava o tabernáculo no deserto? A. Que celebrasse a Páscoa. B. Que levassem mais ofertas. C. Que colhessem o maná. Ou D. Que pessoas da tribo de Dan ajudassem. A resposta certa, alternativa B. Que levassem mais ofertas. Diz Êxodo 36, versículos 6 e 7. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobrava. As ofertas foram feitas com propósito, e o propósito foi cumprido. Hoje, nós também temos o privilégio de usar nossos recursos financeiros na obra do Senhor. E essa obra nunca acaba, porque tem muitas pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta de hoje: quais homens apareceram com Jesus na presença de 3 apóstolos em um monte? Alternativas: A. Abraão e Isaque. B. Nicodemos e José de Arimateia. C. Davi e Jeremias. Ou D. Moisés e Elias. A resposta vem no final do próximo episódio. Se Jesus Cristo não tivesse feito carne para habitar entre nós, ainda ficaríamos com o mesmo problema que Jó identificou. Nós temos um mediador. Temos alguém que leva nossa necessidade ao Pai. Temos alguém que viveu aqui e se sacrificou para nos resgatar dos nossos próprios pecados. Graças a Deus, Jesus Cristo é nosso mediador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.